Viva! Hoje quero partilhar aqui contigo algo que muito de nós provavelmente já sentiu, mas raramente temos um momento para refletir e discutirmos abertamente. E é sobre comunicação. A comunicação traz-nos muitos desafios e quando lideramos um serviço, um projeto ou uma resposta social, podemos ter momentos assim. Imagina um momento onde cada interação difícil com as pessoas da tua equipa é como uma gota d'água que vai cair num copo. Às vezes, uma, duas, muitas gotas. Até que olhas para esse copo e percebes que ele está quase a transbordar. A vontade de puxar os cabelos e a impaciência começam a aparecer. É como se estivesses a atingir a última gota de água. E aqui estamos, diante de um desafio de conseguir comunicar eficazmente com as nossas pessoas. E até nos podemos perguntar, então, mas eu já expliquei, foi muito clara e a mensagem não foi compreendida ainda por esta pessoa. Bem, muito provavelmente já ouviste falar sobre assertividade, escuta ativa, rapport, por exemplo, e são potenciadores de uma comunicação eficaz. Mas hoje trago-te um outro tema que, pela minha experiência de liderar equipas há mais de 15 anos, mas também de trabalhar com líderes e equipas em contexto de formação, no PIRES e nos workshops, é muito importante para que a comunicação seja eficaz. Lembrei-me de partilhar contigo neste momento porque recentemente fiz um trabalho com uma equipa que me fez recordar vividamente momentos destes nos primeiros anos quando comecei a trabalhar como diretora numa organização e a liderar equipas. E neste grupo observei exatamente aquilo que descrevi e que também senti muito nos primeiros anos quando comecei a liderar equipas, como te disse. Então, uma das minhas maiores dores no início era conseguir comunicar eficazmente com as pessoas da minha equipa, ou seja, conseguir com que a mensagem que chegasse às pessoas fosse aquela que eu pretendia fazer chegar. Falava de uma forma calma, pausada e clara, pensava eu, e mesmo assim sentia que havia interpretações diferentes, mas até aí tudo bem, é natural. Mas mesmo depois de voltar a explicar uma e outra vez, algumas interpretações de pessoas da equipa continuavam a não corresponder à mensagem que eu queria passar. Então, depois de analisar e tentar perceber o porquê, percebi que características comuns eram a baixa literacia, a existência de conceitos abstratos na mensagem e, ao ligar estas características com os nossos modelos mentais, deu-se um clique e fez-se luz. Talvez nunca tenhas pensado nisto, ou talvez já tenhas. Seja um caso ou outro, o importante é termos consciência e termos presente no nosso dia-a-dia para nos ajudar a melhorar quando comunicamos. Sabias que se és responsável por trabalhar com um grupo de mais de 5 a 8 elementos, 80% do teu trabalho, pelo menos, consiste inevitavelmente em comunicar eficazmente com as tuas pessoas. Objetivos, planos e ideias de nada servem se todos não os compreenderem suficientemente bem para passar à ação. E a comunicação ineficaz é um dos maiores desperdícios nas nossas organizações. É uma geradora de custos, de tempo e dinheiro no nosso dia-a-dia. Sabes aquela sensação de que é como se estivéssemos a falar línguas diferentes? Já uma vez sentiste isso? Então, em vez de deixar a última gota d'água levar-nos ao limite, vamos transformá-la numa oportunidade. Uma oportunidade para melhorar as nossas competências de comunicação e de nos ajudar a conectar verdadeiramente com cada pessoa da nossa equipa. Faço para ter presente no dia-a-dia que o papel de um líder não é apenas transmitir informações, mas também o de construir pontos de compreensão. Então, vamos ver como podemos fazer? Vou-te falar de 3 aspectos associados à comunicação, como os modelos mentais, conceitos abstratos e baixa literacia interferem na transmissão da tua mensagem e partilhar contigo uma das estratégias que podes adotar no teu dia-a-dia para te ajudar a comunicar melhor. O tema da comunicação tem muito mais do que te trago aqui hoje, mas só o tema é todo um programa de capacitação e falo mais sobre a comunicação no PIRES, no Lidera e Gere para a Excelência. Hoje vou focar-me neste ponto e de uma forma mais breve possível porque sei que o tempo não é muito. Vamos lá então. Primeiro, é importante começar por reconhecer que todos temos diferentes modelos mentais, formas únicas de compreender o mundo. Em vez de ficarmos frustrados com a falta de compreensão, abrimos espaço para perguntas.
Os modelos mentais são conceitos que representam a nossa compreensão de como as coisas funcionam. Por exemplo, ao conduzir um carro, o que esperamos quando carregamos no pedal mais à direita? Se o carro abrandar, vamos ficar surpreendidos. Porquê? Porque esse pedal supostamente é o acelerador. Então, este é um modelo mental, ou seja, uma ideia de como algo funciona no mundo real. Eu vou associar o pedal direito para acelerar e não para abrandar. Muitas vezes os modelos mentais que formamos por nós mesmos não são totalmente exatos. Somos apenas uma pessoa pelo que o nosso conhecimento e experiências são limitados. Então, os nossos modelos mentais são o que resulta das nossas vivências, do nosso conhecimento, da nossa educação, ou seja, do nosso contexto, e somos únicos. Uma forma de aumentar a exatidão dos nossos modelos mentais é, por exemplo, através da educação, ao incorporar conhecimentos e experiências que outros recolheram ao longo das suas vidas. Quando isso não acontece, muitas vezes estes contextos podem levar a baixa literacia. Vemos muitas equipas ainda hoje com pessoas com níveis baixos de literacia. Entende-se por baixa literacia a dificuldade que algumas pessoas têm em compreender, usar e interpretar informações escritas ou textos. Isto não se limita apenas à leitura, mas também envolve a capacidade de entender e refletir sobre informações. Podem ter dificuldade em interpretar instruções, formulários, mensagens escritas, manuais ou outro tipo de documentos. Isso pode ser devido a vários fatores, como falta de acesso à educação formal, falta de prática em leitura e escrita, por exemplo. E outro aspecto importante a ter em consideração é que muitas vezes utilizamos conceitos que são abstratos e nem nos apercebemos disso. Aqui há uma dificuldade que enfrentamos ao tentar compreender ideias ou termos que não têm uma representação física tangível. Em outras palavras, são conceitos que não podem ser observados, tocados ou experimentados diretamente. Corremos o risco de que esses termos não sejam facilmente compreendidos por todos. A compreensão de um conceito abstrato muitas vezes depende da familiaridade com o contexto específico em que ele é usado. Ao ligarmos estes pontos, os modelos mentais, o baixo nível de literacia e os conceitos abstratos, já conseguimos ver que eu poderei estar a falar e não ter do outro lado, por parte de quem recebe a mensagem, a interpretação, a percepção que vai corresponder às minhas expectativas quando eu estou a comunicar a minha mensagem. Por isso, uma das estratégias que podemos utilizar, e partilho contigo uma das que comecei a utilizar e me ajudou, foi passar a tornar os conceitos abstratos em algo mais concreto, utilizar a técnica da gota ou em analogias compreensíveis. Importa, assim, clarificar os conceitos, uma vez que muitas vezes se utiliza o mesmo conceito para expressar diferentes comportamentos observáveis. E quando temos conceitos associados em objetivos, metas e fins, é importante fazê-lo. Vou-te dar um exemplo. Imagina que quero melhorar a capacidade de liderança. Vamos ver como podemos fazer com algumas perguntas para chegar ao comportamento observável. Primeiro, o que é liderar? Há várias interpretações para várias pessoas. Então, neste exemplo, poderias responder a levar os outros a fazer o que eu quero. Segundo, quem são os outros? A minha equipa. E terceiro, o que é que queres que eles façam? Cumprir instruções, dar sugestões de melhoria, respeitar regras definidas, prazos e requisitos, por exemplo. Então repara aqui que começamos com algo mais abstrato, como melhorar a capacidade de liderança, para cumprir instruções, dar sugestões de melhoria, respeitar regras definidas, prazos e requisitos. É muito mais fácil, por parte de quem está a receber esta mensagem, compreender o que nós queremos dizer. Vamos ver agora analogias e um exemplo do conceito de colaboração. Podemos, por exemplo, recorrer ao contexto de montar um puzzle. Imagina que cada pessoa da equipa é uma peça única desse puzzle. Quando trabalham juntas, as suas habilidades, os seus conhecimentos encaixam-se perfeitamente e formam uma imagem completa. A colaboração é como montar o puzzle, onde cada peça contribui para a imagem final. Outro exemplo é o conceito de eficiência.
Embora seja um conceito familiar em muitos contextos, a sua interpretação pode variar de acordo com a situação. Para algumas pessoas pode significar economizar tempo, para outras usar menos recursos financeiros. Se não desconstruirmos o conceito, o termo eficiência pode permanecer vago e abstrato para algumas pessoas das equipas. Ser eficiente significa fazer um uso inteligente dos recursos disponíveis para alcançar os objetivos com o mínimo desperdício. Da mesma forma que um carro economiza combustível para percorrer mais quilómetros, ou seja, ele utiliza a quantidade certa de combustível para percorrer a maior distância possível, a equipa economiza tempo e recursos para atingir metas. Então, quando fazemos isso, temos consciente que os modelos mentais, o baixo nível de literacia e a utilização de conceitos abstratos podem dificultar e interferir na transmissão da nossa mensagem e vamos utilizar estratégias como, por exemplo, a que falamos aqui de usar a técnica da gota para tornar o abstrato em concreto e recorrer a analogias, estamos a adaptar a nossa comunicação para promover que todas as pessoas, independentemente do seu nível de literacia, possam entender e tornar estes conceitos mais compreensíveis para o sucesso da nossa mensagem e dos nossos serviços, dos nossos projetos, ou seja, para uma comunicação mais eficaz, para reduzir mal-entendidos e ajudar a construir uma equipa alinhada e envolvida. Então, lembrem-se que cada gota d'água é uma oportunidade de crescimento para nós. Esta é mais uma partilha que te deixo e espero que te ajude a comunicar melhor com as pessoas da tua equipa ou até em casa, em qualquer contexto. Muito obrigada por estares aqui a ouvir e eu adoraria ter o teu feedback e saber se começaste a usar conscientemente esta técnica e tê-la mais presente no teu dia-a-dia. Podes enviar-me uma mensagem no Messenger, no Facebook ou no Instagram. É tudo por hoje e até breve.